nos esqueçamos. O senador Paulo Brossard, no programa nosso aqui, Histórias Contadas, na TV Senado, ele questiona esse carimbo de ditadura militar. Eu também questiono. Foi uma ditadura civil-militar, porque, evidentemente, os militares tiveram o protagonismo, digamos assim, maior, principal, estiveram na linha de frente. Eles comandaram, efetivamente, o alto comando das Forças Armadas foi o principal ator desse processo. Mas, primeiro, houve momentos de forte apoio popular, né? Por exemplo, eu me referi a isso no meu parecer, as comemorações do 6º centenário da independência, em 1972. A comemoração da Copa do Mundo. Já era o governo Médici. O governo Médici, né? Antes do golpe, os movimentos pelas a marcha da família com Deus pela liberdade, etc. Você pode dizer, é um sentimento manipulado, pode ser, mas fato é que houve apoio político. Houve grandes negócios realizados à sombra do regime militar por empresários brasileiros, que viviam ali, cortejando os militares, não é? E mais, houve, inclusive, do ponto de vista logístico e financeiro, apoio às ações mais bárbaras da repressão política. Não nos esqueçamos que houve financiamento de camadas do alto empresariado brasileiro. O BAN, por exemplo, para Operação aparelhos, Bandeirantes. exatamente, de tortura. Então houve isso, né? Eu dizia o seguinte, voltando à sua pergunta sobre o... Comparação entre os regimes. Né? O regime militar argentino, ele desabou, ele caiu. Depois da aventura da Guerra das Malvinas, o regime desabou. Os militares argentinos, a junta militar que governava o país, ali queimando os papéis, arrumando as malas para ir embora, eles decretaram uma autoanistia para eles mesmos. Uma pretensa lei, que era um ato do poder executivo da época, se amnistiando a eles mesmos, né? E esse ato depois, evidentemente, foi revisto e se chegou depois a... Houve um momento em que a Argentina voltou à chamada Lei de Obediência Devida, quando se reporta a hierarquia de comando. Exatamente. Da cadeia de Olha, comando. eu fiz isso assim, mas eu obedeci ordens. Então você está fora, você não é punido. É a Lei de Obediência Devida. Para todos os nazistas, exatamente, então. Exatamente. Aliás, foi um argumento que muitos nazistas usaram no Tribunal de Nuremberg. Depois essa lei foi revogada, mas isso é a característica da Argentina. O processo político, isso a transição de democracia, da ditadura para a democracia e da democracia para a ditadura, infelizmente também ocorreu. Depende, é fruto de circunstâncias muito precisas e peculiares de cada país, né? Na África do Sul, o regime do apartheid é um regime bárbaro, porque aqui, durante a ditadura brasileira, as pessoas eram, digamos, vítimas da ação do governo em razão das suas convicções políticas, eram os opositores do governo. Lá na África do Sul, você tinha um Estado que militava contra a raça, a etnia majoritária no país. Um negócio inacreditável. Não, a discriminação era étnica e, mais ainda, contra a etnia majoritária. Insuperável, uma vez que já de origem... O Mandela ficou preso 27 anos. Agora, lá também se deu teve a grandeza de... Por quê? Porque lá houve uma negociação política entre o primeiro-ministro, ou o presidente, não sei se presidente do regime do apartheid, e o Mandela, né? E o partido do Mandela. Exatamente, o Partido Nacional Africano. Houve uma negociação e lá foi constituída também uma comissão, que era chamada Comissão de Reconciliação Nacional, onde as pessoas que eram acusadas de terem cometido violações de direitos humanos chegavam lá e diziam, realmente, eu fiz isso, aquilo outro, me arrependo, está errado, estava anistiado. Aconteceu isso lá, porque foi uma negociação. No Brasil também houve um entendimento. A transição da ditadura para a democracia no Brasil foi um processo negociado. E, em grande parte, negociado aqui, no Congresso Brasileiro. Entendeu? Aqui foi o palco da negociação, que começa com o senador Petrônio Portela,
passa pela anistia, a lei da anistia de 79, né, que é uma lei de iniciativa do presidente da República à época, o general Figueiredo. Foi aprovado no Congresso. O Congresso queria ampliar os limites da anistia, que era restrita. Houve uma enorme mobilização política em torno de uma emenda de Djalma Marinho, para que fossem anistiados todos, que não houvesse nenhuma ressalva em relação à anistia, porque a lei de iniciativa do presidente Figueiredo deixava fora aqueles que tivessem sido condenados por crimes, chamados crimes de sangue, né? Ou também aqueles que tinham sido condenados à prisão perpétua, ou banidos. Djalma Marinho propôs... Nesse caso não incluiria o senhor? Não me incluiria. Aí a emenda de Djalma Marinho mobilizou a opinião pública e tal, e foi a votação no Congresso. Perdeu por 4 votos na Câmara dos Deputados. Mas foi aprovada uma lei de anistia restrita. Esta lei foi... falava em crimes políticos e conexos, que Exatamente. É um termo muito genérico, né? Conexos para... O que são os crimes conexos? São crimes comuns praticados por motivos políticos, tanto por aqueles que se opunham ao regime, quanto pelos agentes da repressão. O agente da repressão cometeu ocultação de cadáver, homicídio, lesões corporais, constrangimento ilegal. Mas, sempre lembrando que os agentes da repressão estavam do lado do poder, do Estado. Né? Então, esses crimes comuns contra opositores do regime foram considerados conexos a crimes políticos. Para que, se não fosse isso, você não teria anistia. Aí depois, o senhor diria que foi a anistia possível? Foi a anistia possível. Votada a lei da anistia, com essas restrições, entrou em cena o Poder Judiciário. E o Judiciário, por decisões sequenciais, e logo depois da promulgação da lei, foi alargando os limites da lei. E aí você tem a figura do juiz da época, o juiz Júlio Sábia Rembar, e outros juízes importantes do Tribunal Superior Militar. Da Marinha, o almirante. Almirante Rembar, que foram ampliando os limites da anistia. Até que, em 1985, eleito já Tancredo Neves, Tancredo morre, toma posse o primeiro presidente civil, o presidente Sarney. O presidente Sarney, cumprindo um compromisso da Aliança Democrática, que é uma conjugação de forças, algumas sempre opositoras do regime e outras que haviam apoiado o regime e que que se somaram a nós que éramos contrários, o presidente Sarney manda para o Congresso a emenda constitucional convocando a Constituinte. E no bojo dessa emenda, já com todas as liberdades democráticas restabelecidas, não é aprovada a anistia. É constitucionalizada a anistia. Nestes termos, nos termos em que ela estava sendo interpretada pelos tribunais. Ou seja, uma anistia que deu cobertura aos dois lados. Entendeu? Então, essa anistia, concebida dessa forma, ampla desse jeito, ela está na raiz do processo constituinte que restabeleceu a democracia no Brasil. Agora, que sentido tem? Então, veja, quer dizer, você pode dizer, a lei de 79 foi votada por um Congresso submetido, um Congresso acuado, um Congresso havia lá ainda o presidente do governo militar, mas em 85, presidente civil, plenas liberdades democráticas, o Congresso aprovou a anistia nesses termos. Por isso é que o Supremo Tribunal Federal, em decisão recente, considerou que essa lei da anistia já produziu seus efeitos e que ela é intocável. Sim, então